Então vamos lá, parte 3. Estamos falando de lei processual civil e nessa aula 3 nós vamos falar do amicus curia, que é o amigo da corte, né? O amigo da corte. Vamos lá. Nós falávamos na aula passada sobre a questão da revogação das súmulas vinculantes, edição e revogação das súmulas vinculantes. E o artigo 3º, parágrafo 2º da lei, permite que no curso do procedimento para edição, revisão, cancelamento do enunciado de súmula vinculante, o relator possa admitir em decisão irrecorrível a manifestação de terceiros. Esse terceiro é o que nós chamamos amicus curia. Então, um aluno aqui veio no intervalo comercial e perguntou: professor, naquele caso da questão do aborto dos anencéfalos, né? Que foi aquela participação daquelas pessoas que eram médicos, né, cientistas, que foram lá no Supremo dar essas informações técnicas. Essa é a figura do amicus curia. Numa revogação ou numa edição de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal permite que essas pessoas com conhecimentos técnicos compareçam e lá exponham os seus conhecimentos em relação à questão que está sendo debatida. No caso dos fetos anencéfalos, né, eles constataram o seguinte: o Supremo autorizou o aborto a partir de um determinado mês de vida, porque foi constatado que cientificamente não existe a probabilidade de vida extrauterina do feto que apresenta esse problema de anencefalia, tá? Então, eu posso, numa situação de cancelamento ou edição de súmula vinculante, pedir essa intervenção de terceiro. Nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, isso se trata do amicus curia. O amicus curia, ele está previsto aqui no novo Código de Processo Civil. Eu vou pedir a permissão para a gente dar uma lida aqui, no 138, para a gente poder só dar uma rapidamente. O amicus curia está bem aqui, ó. Eu vou colocar aqui para o pessoal de casa poder acompanhar. Então, aqui o amicus curia, ó. Professor, onde é que está o amicus curia hoje no novo Código de Processo Civil? Ele está na intervenção de terceiros, né? O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício a requerimento das partes ou de quem a pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, então pode ser a pessoa natural, ou um órgão, né? Pessoa jurídica, órgão, entidade especializada com representatividade adequada, para que no prazo de 15 dias de sua intimação se manifeste sobre aquela situação. A intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção do amicus curia, definir os poderes desse amicus curia. Normalmente os poderes dele no sentido de explicar questões científicas, né? No caso dos médicos na anencefalia, era explicar se realmente havia viabilidade da vida extrauterina. O amicus curia pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí nós vamos para o 936, não é isso? 976, que é o incidente de demandas repetitivas, né? Porque nós falamos dele aqui e não mostramos ele aqui no novo Código de Processo Civil. Bom, o que é esse incidente? Olha só. É cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver
simultaneamente. Então, primeira coisa, ele não é um recurso, ele é um incidente, a natureza jurídica dele é um incidente. Ele vai acontecer quando existe efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então, eu tenho uma repetida edição, né, de ajuizamento de processos e o risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, né? A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir a sua titularidade em caso de desistência do abandono. Então, se a parte que ajuizou um incidente não for o Ministério Público, ele deve intervir. E se a parte desistir do incidente, o Ministério Público retoma a titularidade. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, por ausência de qualquer dos seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. O que significa dizer, gente, que a decisão que não aceita o incidente de demandas repetitivas é uma decisão que faz coisa julgada formal. Ela não faz coisa julgada material, ela pode ser renovada desde que você, num segundo momento, preencha os requisitos. Qual o objetivo, professor, desse incidente? É aquela situação que eu expliquei na aula 2, que quando nós estamos diante de decisões que afetam matéria constitucional, existe uma divergência entre órgãos do Poder Judiciário ou órgãos da administração pública, existe uma multiplicidade de demandas, existe um risco à segurança jurídica, eu vou então ingressar com esse incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, para resolver o entendimento de um determinado órgão do Poder Judiciário sobre aquela questão. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Mais um motivo para a gente entender ele como não recurso. Esse pedido será dirigido ao presidente do tribunal. Temos um juiz ou relator, por ofício, pelas partes por petição. Então, o juiz de ofício, percebendo que há uma repetição daquelas demandas, ele pode ajuizar o incidente. As partes que fazem parte do processo, o MP e a Defensoria Pública. O ofício, a repetição, será instruído com os documentos necessários da demonstração do preenchimento dos pressupostos para instauração. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência. E aí lá no nosso site nós temos uma aula específica sobre uniformização de jurisprudência, incidente de uniformização de jurisprudência, e a instauração e julgamento do incidente serão sucedidas da mais ampla e específica divulgação e publicidade. Por quê? Porque às vezes um incidente ele tem interesse de vários órgãos. O julgamento de uma aposentadoria, o julgamento dos fetos anencéfalos, o julgamento agora, o nosso querido colega lá disse, da súmula que proíbe discriminação em concurso público por razão de tatuagem, não é isso? Estava havendo discriminação porque o pessoal usava tatuagem, ele era discriminado e nós não podemos discriminar, tá? Eu posso até não gostar da tatuagem, mas eu não posso discriminar quem usa a tatuagem, tá bom? A instauração e julgamento do incidente serão sucedidas de mais ampla divulgação. Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direitos submetidas ao incidente. Claro, porque eu tendo esse banco de dados, se uma questão já foi submetida a incidente de resolução de demandas repetitivas, eu não posso mais ajuizar aquela ação se eu já tenho uma decisão daquele incidente. Isso tira a discricionariedade do juiz? Tira, mas é uma forma de dar segurança jurídica, tá bom? Vamos continuar. O incidente será julgado no prazo de 1 ano, terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Bom, como não é uma aula de incidente de resolução de demandas repetitivas, nós vamos voltar para a nossa aula de processo civil, evidentemente, mas que eu aconselho, recomendo que você, aluno,
pegue o nosso Código Novo de Processo Civil, já que é um mecanismo bastante eficaz, e dê uma olhadinha para poder aprofundar o conhecimento. E eu prometo, daqui para o ano 2069, eu devo estar gravando a aula de incidentes de demandas repetitivas, tá? Bom, vamos continuar então. Continuar o barco aqui. Bom, eu estou aqui falando de... Vamos só voltar um pouco aqui. Nós falamos do amicus curia, né? E esse conceito eu tirei do Cássio Scarpinella, né? Bueno, que define o amicus curia, se você quiser colocar um conceito do amicus curia, como terceiro que, tomando a iniciativa de agir, pode fornecer. Então, é um terceiro, não é parte, não é nem requerente, nem requerido, e nem Ministério Público. E ele que, tomando a iniciativa de agir, pode fornecer informações, teses, estudos jurídicos e não jurídicos, científicos, sociais, econômicos, financeiros, por exemplo, que na sua perspectiva tem aptidão de viabilizar que aquele tribunal, antes da edição, modificação, cancelamento da súmula vinculante, possa, através desses conhecimentos, melhor decidir a questão. É o auxiliar, é o amigo da corte, é aquele que vai auxiliar a corte no julgamento daquela súmula, avaliando todas as considerações necessárias para melhor assentar a sua própria jurisprudência, né? Então, eu sou um promotor de justiça, eu não tenho em tese conhecimentos econômicos, embora eu tenha feito economia também, mas eu preciso de um economista que vai me dar um estudo da viabilidade do impacto da previdência, da aposentadoria daqueles vereadores e deputados que estão pedindo. Qual é o impacto dessa aposentadoria na nossa folha, no gasto público, tá? A intervenção do terceiro, do amicus curia, pode ser espontânea, mas pode também ser provocada. Pego ele pelo cangote, trago eles, seu amicus curia, bora, venha participar dessa lide. Nada impede que o relator convoque o terceiro para se manifestar sobre a matéria controvertida. Então ele faz uma convocação. Tá, professor, o terceiro é obrigado a participar? Bom, ele não é obrigado a participar, mas convém, ele é convocado, né? Há uma convocação. Efeitos da súmula vinculante. Na aula passada nós vimos objeto, nós vimos requisitos, nós vimos competência. Nessa aula, nós vamos ver agora os efeitos da súmula vinculante. Bom, o primeiro efeito será a publicação no Diário de Justiça e no Diário Oficial da União, no prazo de 10 dias, a contar da sessão que editou, revisou ou cancelou a súmula. Desde então, ela adquire eficácia vinculante. A partir do momento em que a súmula é publicada no Diário Oficial, ela começa a ter o efeito vinculante. Alguém pode me perguntar assim, mas professor Franklin, tem determinadas questões em que o Supremo tem que delimitar a partir de quando a súmula tem efeito. Se ela tem efeito ex tunc, ou seja, abrange todo aquele ato jurídico, ou se ela tem efeito ex nunc a partir dali. Então é importante que na hora em que o Supremo edite a súmula, ela tenha essa preocupação de delimitar o campo de aplicação da própria súmula vinculante. Tem que ser feita através de diário oficial, no prazo de 10 dias, e a partir daí ela se torna obrigatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que a súmula vincula o julgamento de todos os órgãos do Poder Judiciário. Isso quer dizer que a partir daí o órgão do Poder Judiciário ele está tolhido. Tem que respeitar o que está na súmula. Mas só o órgão do Poder Judiciário, os órgãos da administração pública também, e os atos da administração pública direta, indireta, fundacional, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, municípios, estados, em todas as esferas do poder.
Só não há vinculação do Poder Legislativo, atenção, que pode revogar ou modificar a lei em que a súmula se funda. E evidentemente que isso é preocupante. Se você tem um órgão legislativo ético, honesto, preocupado com o povo, a preocupação é mínima. Mas quando você tem um órgão legislativo corrupto, venal, antiético, imoral, você então vê que eu posso até ter uma súmula vinculante que beneficia uma grande parcela da população, mas que infelizmente o órgão do legislativo, às vezes, por interesses pessoais escusos, acaba revogando a súmula, né? Mas infelizmente, como eu disse, eu também não poderia deixar um poder absoluto ao Supremo de fixar aquela súmula e aquela súmula ser inviolável de qualquer modo. Então o Poder Legislativo não tem obrigação de seguir aquela súmula. Caso isso ocorra, o Supremo de ofício ou por provocação poderá a sua revisão, cancelamento, no caso de revisão, cancelamento, conforme o caso, artigo 5º da Lei 11.417 de 2006. Então, na hora em que o Legislativo, através de uma lei, revogou a súmula, o Supremo então vai determinar aquela revogação. E não vincula o próprio Supremo, que pode de ofício revisar ou cancelar as próprias súmulas. Então, o próprio Supremo, sem provocação das partes, ele entende, como eu expliquei naquele caso do juiz do Piauí, lá de Autos, o meu querido e glorioso doutor Gil Barbosa, decide no sentido de que aquela súmula ela é inadequada, imprópria. O Supremo reconhece no recurso extraordinário aquela inadequação e ele mesmo, o Supremo, através de um ato de ofício, ele vai fazer a revogação daquela súmula. A consequência fundamental do efeito vinculante da súmula é que, havendo descumprimento da súmula pelo órgão do Poder Judiciário ou da administração pública, o prejudicado poderá valer-se do instrumento da reclamação. Então vamos só explicar aqui como funciona a reclamação, né? Vamos colocar aqui, eu tenho uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante é desrespeitada. Qual é o instrumento que eu tenho para reclamar? É a reclamação. Professor, essa reclamação é a mesma aula que o senhor deu lá, que está uma das aulas campeãs de acesso, que é a correição parcial. Não é a mesma coisa. Muito embora a reclamação seja sinônimo de correição parcial, ou a correição parcial é sinônimo de reclamação, essa reclamação que eu estou mostrando aqui não é nem a reclamação trabalhista e nem a correição parcial. Ela é um instrumento que se vale à parte em caso de descumprimento da súmula vinculante para que a súmula seja cumprida. Então preste atenção, eu tenho uma súmula vinculante, ela é descumprida, eu entro com uma reclamação. Professor Franklin, eu entro com essa reclamação aonde? Perante o Supremo, né? Professor, mas perante o Supremo? Sim, porque a reclamação não é recurso. Então eu não preciso entrar no Tribunal de Justiça, depois no STJ, para depois chegar no Supremo. Eu entro direto no Supremo, dizendo, olha, senhor Supremo, aqui, o senhor editou essa súmula vinculante, o prefeito lá do município de Paragominas não está cumprindo. E aí? Pode? Não pode. Então, eu já disse que a súmula vincula. Aí, o Supremo, lá no Supremo, novamente, ele vai ter um relator, não é isso? Em qualquer caso, esse relator vai mandar para o Procurador-Geral da República e vai ser votado pelo STF. Essa votação, eu vou colocar aqui, ó, ela tem
que ser acompanhada por fórum qualificado. Vamos colocar aqui 8 ministros. Pronto, são os ministros. Eles estão magrinhos, olha. Mas eu estou colocando aqui. Então, esses 8 ministros, ouvido o parecer do Ministério Público, vão decidir se a súmula não foi dado cumprimento, pelo não cumprimento ou pelo cumprimento. E aí, evidentemente, decidido que a súmula foi descumprida, o próprio Supremo vai mandar uma determinação para que o juiz cumpra aquela súmula. Lembram que nós falamos da carta de ordem, quando nós falamos na aula de atos processuais? É uma carta de ordem. O Supremo é o órgão hierarquicamente superior, então ele manda o seu órgão hierarquicamente inferior que dê cumprimento. Olha o que está aqui. Possibilidade de restrição da eficácia. O artigo 4º da lei que regulamentou a edição dos enunciados de súmula vinculante autoriza o Supremo a, por decisão de 2/3 de seus membros, nós já vimos que são 8, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a restringir os efeitos vinculantes ou determinar que eles só tenham eficácia a partir de um determinado momento. Tá? Então ele vai dizer, olha, essa súmula vinculante ela só vale ex nunc, a partir daqui. Ou essa súmula vinculante ela tem efeitos ex tunc, ela pega todo o período daquele ato administrativo. Tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público. Claro, porque se eu deferir a aposentadoria e essa aposentadoria tiver o efeito ex tunc, isso poderá ter impacto no caixa da prefeitura, no caixa do Estado, portanto o Supremo tem que ter muito cuidado para não violar o excepcional interesse público. Então, falando um pouco da reclamação, que é o que nós queremos aqui mostrar para vocês. A reclamação, como eu disse, ela não é a correição parcial. Professor, mas o que é a correição parcial? Correição parcial é uma espécie de reclamação que você entra quando o juiz pratica erro em procedendo. Quando o juiz pratica erro injudicando, eu entro com apelação, eu entro com agravo de instrumento, eu entro com recurso especial, eu entro com recurso extraordinário. Mas quando ele pratica erro injudicando, eu entro com a correição parcial ou reclamação. O senhor pode dar um exemplo de erro injudicando? Posso. Poxa, até me lembrei agora, estás comendo iogurte aí, eu trouxe o meu iogurte, mas a aula é ao vivo, eu não posso parar aqui para comer. Não é isso? Mas estava, o que é? Tá gostoso, né? Tô bem. Então, o erro injudicando, por exemplo, é quando o juiz inverte a ordem dos depoimentos. Primeiro ouve as testemunhas do requerido para depois ouvir as testemunhas do requerente. Erro injudicando. O juiz impede a realização daquele exame pericial. Ele inverte algum ato processual. Ele joga a contestação para perto da sentença. São coisas que caracterizam o erro injudicando. Reclamação, gente, não é erro injudicando e, portanto, não é correição parcial. Reclamação, ela cabe contra a decisão judicial ou ato administrativo que contrariar o enunciado de súmula vinculante, negando-lhe vigência ou aplicando indevidamente. A reclamação aqui não impede o prejudicado de valer-se de recursos previstos na legislação processual, mas tem sobre eles a grande vantagem de ser dirigida diretamente ao Supremo. Professor Franklin, qual é a desvantagem dele não usar a reclamação e usar um recurso especial e usar um recurso extraordinário? É extremamente desvantajoso, porque para ele usar um recurso especial, ele tem que primeiro apelar, se for uma decisão do juiz de primeiro grau, ele tem que primeiro apelar pelo Tribunal de Justiça do Estado. Aí o Tribunal de Justiça do Estado tem que negar provimento. Aí ele recorre com recurso especial para o STJ. E depois ele recorre com recurso extraordinário para o Supremo. Tudo errado, né? Ou pelo menos muito mais custoso, vai demorar, como o nosso amigo falou ali, 20 anos. Não,
eu vou entrar direto com a reclamação para o Supremo. Na distribuição, há uma designação de um relator, vai para o Procurador-Geral da República, que se manifesta, se não foi ele que pediu, e o Supremo, mediante os 8 ministros, pelo menos, fórum qualificado, decide sobre o descumprimento ou não. Então, o Supremo pode acolher, anular o ato administrativo ou cessar a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula. Como é que ele determina essa revogação do descumprimento da súmula vinculante? Através do que a gente chama de carta de ordem. Carta de ordem. Mesmo que a decisão seja de primeira instância, a reclamação será diretamente dirigida ao Supremo, uma vez que sua natureza não é recurso. Então, professor, a reclamação não tem natureza de recurso? Não. O incidente de resolução de demandas repetitivas não tem natureza de recurso? Não. Não tem. Inclusive, o fato do incidente de resolução de demandas repetitivas não pagar custas é um caracterizador, porque você sabe que uma das características do recurso é ele pagar custas processuais, o porte de retorno, né? A reclamação é um mecanismo adequado para tornar eficazes as súmulas vinculantes. Claro que se tiver uma súmula vinculante eu tenho que entrar com a reclamação. E o artigo 7º, parágrafo 1º da lei estabelece que contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido depois de esgotadas as vias administrativas. Mas tem um detalhe. Para você ingressar com uma reclamação, você tem que esgotar as vias administrativas. Como assim? Vamos dar um exemplo. Meus exemplos são para elucidar a questão. Imaginemos que você tenha 60 anos de idade. Você passou num concurso público e a administração pública municipal resolve impedir a tua posse sob o argumento de que você é maior de 60 anos, portanto idoso. Temos aí uma súmula vinculante que diz, por exemplo, que não é possível discriminar a pessoa em razão de idade para ingresso no serviço público. O que você tem que fazer primeiramente antes de entrar com a nossa querida reclamação? Esgotar as vias administrativas. Eu vou entrar com recurso administrativo perante o prefeito municipal, dizendo, senhor prefeito, temos aí uma súmula vinculante que não me discrimina nem em razão da idade, nem em razão da minha tatuagem. Você tem uma tatuagem de florzinha rosa. Alguns escondem essas tatuagens, né? Alguns fazem a tatuagem da cara da mulher, pois se divorciam da mulher. Aí colocam uma caveira em cima da cara. Amaldiçoar a mulher para o resto da vida. Nem por tatuagem, nem por idade o prefeito pode te discriminar. Tu pode estar aprovado no concurso público. Então tu tens que ingressar no serviço público. Então tu vais entrar com a via administrativa. Comprovando que você esgotou as vias administrativas e o prefeito não te deu o teu direito, aí é que tu vais entrar com a reclamação. É só esse requisito que vocês têm que estar atentos e poderá ser pergunta de prova. Pergunta de prova. Bom, breve alusão a outras súmulas não vinculantes. Claro que existem outras súmulas que não vinculam a decisão judicial, não tolhem, como você falou, o juiz de decidir. Então é preciso não haver confusão entre súmulas vinculantes, que são editadas pelo Supremo, e as outras súmulas que, enquanto não tenham essa eficácia, podem ter outro tipo de repercussão sobre o processo.
sobretudo no que concerne aos seus recursos. Então, vamos agora falar de algumas súmulas que não têm poder vinculante em tese, mas na prática vinculam. Por exemplo, súmulas impeditivas de recurso. Essas súmulas elas estão tratadas no artigo 518, parágrafo 1º do CPC antigo. Todas as súmulas do Supremo, do STJ, são impeditivas